comprava livros. Se você já me acompanha, você sabe que eu gostei muito dos 13 Porquês, tanto do livro quanto do seriado da Netflix. Eu fiz comparações com o livro, vou deixar os vídeos aqui embaixo, fiz resenha, enfim, fiz crítica da primeira temporada. E foi algo que me marcou bastante, por ter a questão do suicídio, da depressão, do bullying, e eu falei muito sobre isso com vocês. Quando eu fiquei sabendo que teria a segunda temporada, a primeira coisa que eu fiquei pensando foi, caraca, será que tem mais história para contar? Para quem não sabe, Jay Asher, que é o escritor original do livro, ele não fez o segunda história, né? Ele só fez um livro e aí, como fez muito sucesso, a Netflix pediu para que roteiristas escrevessem. Eu não sei se ele foi afastado por causa do escândalo com ele. Teve um escândalo, ele foi expulso de vários lugares por causa de um abuso. Então, ele está sendo investigado, né? Mas de qualquer forma, ainda a Netflix acho que resolveu afastar ele. E se vocês viram a segunda temporada, não é escrita por ele, mas é baseada na história dele. Bom, eu separei aqui para vocês 13 coisas que eu gostaria de falar com vocês sobre a segunda temporada. Como vocês sabem, não são todos os seriados que eu consigo assistir de primeira. Então, esse é um seriado que eu consigo assistir de primeira e que eu fico querendo saber o que acontece. Desde o início, como foi lançado dia 18, eu estava na Argentina, eu não consegui ver. Eu vi muitos spoilers sobre o 13º episódio, que era muito forte. Então, essa segunda temporada vem com 13 episódios. Vem com todo o elenco. A Hannah também, pra quem não viu, gente, esse vídeo tem spoiler pra caramba. Então, se você não viu, já dá seu pause e deixa pra assistir depois. Porque vai ser meio que uma discussão aqui com vocês, com o pessoal que já viu. Tá avisado, então, tá? Então, a Hannah, ela tá, sim, a Katherine Langford, né, que é a atriz, ela tá no segundo porque ela volta em vários flashbacks e ela também acaba conversando muito. O Clay, ele vê ela toda hora, ele conversa com ela responde conforme ele vai, a história vai passando. Então, vamos lá para algumas coisas que eu gostaria de debater sobre este episódio, sobre esses 3 episódios da segunda temporada. A primeira coisa é o Clay e a Sky, o relacionamento dos dois. Pra mim, eu estranhei muito quando eu vi os dois juntos. A Sky, ela tem depressão também, ela passa por vários problemas psicológicos e tal. Ela se corta, né? Ela se automutila. E o Clay não é a pessoa certa pra ela. Primeiro porque o Clay sempre foi apaixonadíssimo pela Hannah. Ele não superou a morte dela, ela não ter querido ficar com ele e tal, aquela questão toda. Lembra que eles deram o beijo e aí depois ela não quis mais nada com ele? E ele ficou com aquele negócio, depois ela morreu e ele era um dos motivos, dos porquês na fita. Então ele ficou muito, muito traumatizado com isso. E ele tá tentando recomeçar a vida e ele acha de verdade que ele ama a Sky. Talvez ele ame como amiga, eu não vejo que ele tenha um relacionamento de amor de verdade. A Sky vai sofrer muito com isso. Eu acho que a Sky mais apareceu mesmo, coitada, pra preencher a cota de sofrência. A garota vai tentar se matar, vai ficar internada, vai ser afastada de tudo que ela já conhece. E uma coisa que eu não entendi muito bem, que não ficou muito bem explicado, nesse seriado, eles têm 17 anos, 16, né? Apesar de alguns serem mais velhos, lógico, muitos deles serem mais velhos, serem maiores de idade, mas como acontece em qualquer seriado desde a época de Barrados no Baile. Mas ela faz muita tatuagem nela, mas eu imagino que seja porque no primeiro episódio ela dá uma carteirinha pra ele falsa para ele poder fazer o ponto e vírgula aqui no pulso. Então eu imagino que ela faça todas aquelas tatuagens com uma carteira falsa. Mas também a mãe não diz nada porque ela é bem tatuada, né? Então não sei, porque eu senti que a mãe dela é uma pessoa bem rígida, né? Até pelas atitudes que ela... Eu não sei se a mãe aprovaria. Ela é bem tatuada. Então, lógico que uma comunidade pequena daquela e infelizmente muito retrógrada, eu acho que a mãe não aceitaria muito bem. Mas enfim, isso não é explicado. A segunda coisa é a Hannah ter ficado com muitos garotos. O que acontece? Vai ter o julgamento. Na verdade, os 3 episódios são em cima praticamente do julgamento, são do que acontece na escola e automaticamente o que está acontecendo no julgamento vai para a escola. E todas as crianças, os jovens, são chamados para depor. Só o que não vai ser é o Alex, porque o Alex tentou se matar e o médico disse que não seria bom para ele reviver tudo aquilo que ele passou. Ele ficou usando muleta, ele teve algumas sequelas da bala, né, que atravessou
a cabeça dele. Então ele não vai depor. Fora isso, todos os outros depõem. A gente vê histórias através... Porque que acontece? Quando as pessoas estão depondo, vocês viram isso, né? Quando as pessoas estão depondo, a gente está vendo a história com a Hannah do que aconteceu. E uma coisa que eu fiquei muito assim, e depois eu pensei, caraca, eu tô sendo idiota também, né, de pensar dessa forma, é que ela se envolveu com muitos garotos, né? Todo garoto que ia depor falava que tinha ficado com ela ou dormido com ela. Foi o caso do Clay, que beijou ela, o Zack, que pra mim foi uma surpresa ela ter perdido a virgindade com aquele cara, não dava nada por ele, porque ele pra mim era um idiota a primeira temporada inteira, e na segunda tentam botar ele de meio de mocinho, mas mesmo assim ele teve uma atitude ridícula com a Hannah, então continuei não gostando do personagem. A mãe do Zack, inclusive, fala pra ele quando ele vai depor que essa garota já dormiu com todo mundo, já andou com todo mundo, com todos os garotos, então realmente a Hannah tava meio perdida no que ela queria. E não é que eu ache que uma garota não pode ficar com vários garotos, gente. Não é isso. É porque realmente eu fico pensando que se ela já tinha se machucado com o que foi aquele primeiro, que foi o Justin, né? Que ele tirou foto da calcinha dela e tal. Ela continuou se envolvendo com outras pessoas. Eu não sei, ela tava muito perdida mesmo, né? Porque ainda mais o pessoal do time de futebol. De beisebol. Que era todo mundo um monte de monstrinho, sabe? Tipo, todo mundo seguindo ali o monstro mor, que era o Bryce. Então, eu entendo ela se envolver com o Clay, com o Alex, com qualquer outra pessoa, mas com o pessoal do time de beisebol já tinha dado errado com o Justin, o outro já tinha sido idiota. Inclusive, quando o Bryce finalmente vai depor, ele mente muito que teve um relacionamento com ela, que ele dormia com ela diversas vezes, que eles transaram, e depois a gente vê que tudo era mentira, que realmente só o que aconteceu de sexo com eles foi o estupro, ela nunca teve interesse nenhum nele. Mas ela teve interesse no Zack, no Justin, né? No Clay, que também foi só amizade. E a gente vê, na verdade, que todas as histórias que contaram, pelo que eu percebi, era verdade, mesmo a gente não sabendo. E a única que era mentira mesmo era do Bryce, porque depois ele lembrando do que ele fez, das mentiras que ele contou. Então, uma coisa que eu achei bacana foi o Justin, que ele volta, eu vou falar sobre a volta dele, mas ele tem uma frase dele que ele fala sobre isso da Hannah, porque a Hannah pega e ela tava ficando com vários caras e tal. Ele fala, se fosse homem, a gente não ia tá pensando desse jeito. Eu já fiquei com milhares de garotas e ninguém pensa dessa forma. Então isso também é um jeito que, no tribunal, isso pesou contra ela, dela ser uma garota que sai com todo mundo. E eu acho que também pesou na decisão do tribunal. E a gente acaba tendo esse pensamento machista totalmente errado, né? De que um pode e o outro não pode. A terceira coisa que eu falo pra vocês é a forma como o Clay vê com quem ela ficou e vê a Hannah. Ele bota a Hannah num pedestal e muitas vezes o Clay ele é irritante, cara, porque ele bota ela num lugar que ela não pode errar, ela era perfeita, ela era não sei o que lá. E, cara, ela não era perfeita. A gente vê isso pela questão mesmo que ela fez bullying com outra pessoa na escola anterior. Ela não A mãe dela contava uma história que ela tinha saído porque já tinha sofrido bullying na escola anterior. E quando ela procurou a escola, a Liberty, né, que é a escola que eles estão, ela não queria que ela sofresse isso de novo. Só que foi a própria Hannah que praticou bullying com a outra menina, porque ela queria ser do grupo. Ou seja, ela não era também tão santinha assim. Então, nada justifica o que fizeram com ela, mas ela também não era esse anjo todo. E o Clay, ao mesmo tempo, ele é aquele cara que quer ser namorado sem nunca ter sido. Ele se coloca num posto que nunca foi dele, né, de que as pessoas quando falam que dormiram com ela, ele fica puto. As pessoas quando falam que beijaram ela, ele fica, caraca, como não sabia. E eles não tinham uma amizade, ficaram um dia só, né? E ele tem uma obsessão muito grande pela Hannah. E ele é o grande culpado de tudo que acontece depois da Jessie, enfim, falar, de tudo, porque ele quer muito defender a Hannah. Ele acha que ele tem essa dívida com ela de defesa, né? De defender a honra dela, o que aconteceu, e incriminar o Bryce. O quarto que eu ia falar são os pais dela separados. Bom, a mim me chocou os pais dela estarem separados, porque eu não imaginei que um casal, depois de perder um filho, se separe. Pode ser que eu esteja errado. Eu achei que isso juntasse mais o casal. Até porque nenhum dos dois teve culpa, né? Não teve nada do tipo, tava com você dentro do carro, foi porque você... Mas a gente descobre que o pai dele já traía a mãe e que a Hannah sabia disso. E... pra ela também foi muito doloroso ver a mãe naquela situação. Mas, cara, eu fiquei com uma raiva desse pai que veio levando na mãe. Depois ele já tá morando com outra mulher e já tá junto com a filha. E aí depois ele beija a mãe.
dando a entender pra gente, pra mãe, que ele queria uma volta, né? Queria voltar com a mãe. E aí depois ele já pede o divórcio de novo. Cara, totalmente idiota. Eu achei esse pai um babaca. Enfim, peguei ranço do pai. E que mãe, né, cara? A mãe sofrida, uma mãe que vai atrás. Então, assim, palmas pra mãe da Hannah, que realmente é um personagem que foi maravilhoso pra mim. Eu também quero que ela deixe esse idiota de lado e vá pra Nova York, mesmo que ela falou que vai fazer. 5. Todo mundo na escola defendendo o Bryce. Cara, isso é uma coisa muito irritante. A gente sabe que no mundo, quem tem dinheiro tem muitos privilégios e consegue comprar as pessoas e tudo isso. A gente vive num país, inclusive, que a cultura é assim. Só que é muito irritante que todo mundo veja aquele cara como um bom moço, mesmo ele não sendo, e fingem que ele é. Por causa do poder dos pais dele. E o pai dele é um idiota, e a mãe é muito fraca, não tem pulso pra ir pra cima do filho. E quando ela tem uma conversa com o filho no final, a gente acha que vai acontecer alguma coisa e, sabe, ele mesmo culpa a mãe de ter sido uma péssima mãe, de ter abandonado ele enquanto tava se bronzeando lá fora. Então, isso é bem irritante, porque, assim, pode ser ingenuidade minha, mas o Bryce escapar pra mim foi uma coisa muito irritante e foi uma decepção muito grande. Mas é a vida como ela é. 6, o Tyler e a amizade nova e vingativa dele. Bom, com aquele menino que é punk, acho que é Cyrus o nome dele. Cara, o Tyler é a figura mais, sei lá, eu não sei o que eu sinto com esse personagem. Ele é muito perdido, eu sei que ele sofre, eu sei que ele também sofreu bullying, eu sei que ele quer um amigo, mas ele faz tudo errado, sabe? A atitude dele com a irmã do cara foi muito, muito idiota. E, sabe, depois a minha ainda foi falar com ele quando ele voltou. Eu falei, cara, nunca mais vai querer ver esse cara. Mas aí acontece um negócio depois que eu vou chegar lá. E realmente eu fiquei sem saber. Mas o Tyler fez muita M, né, gente? Pô, tirava foto da hora que não era pra tirar. Tinha umas obsessões com as pessoas. Enfim, ele era um perfeito idiota. Ele também não é um personagem que eu defenda. Porque o Clay, ele não sofre tanto o bullying, né, ele é um nerd, mas ele não sofre o bullying que o Tyler sofre. Seria injusto comparar. Mas o Tyler faz muita M, assim, sabe? Ele vai atrás de problema. Eu não vejo ele como um personagem que a gente fale, caramba, sabe? Ele acertou. Não, mesmo quando ele tá indo pro lado certo, tendo amizade, ele pega e faz alguma M pra acabar com a amizade. Enfim, ele é todo errado. Mas ele tem bons momentos, que são as vinganças, né, do Marcos. Eu odeio aquele Marcos, nossa, como eu odeio aquele Marcos, ele é um idiota, e ele consegue se vingar muitas vezes, pichando, então ele acaba com o campeonato, então tem coisas que ele faz que são muito legais com o Cyrus, mas depois o final não é tão legal assim. A volta do Justin, cara, o Justin tá totalmente viciado em heroína. A mãe dele ainda continua com o traficante, com o Seth, né, que é o padrasto dele, e ele sai de casa depois que acontece tudo isso, ele fica se sentindo culpado, porque ele sabia que a Jéssica estava sendo estuprada e ele não fez nada. Cara, e aí ele volta, gente. E aí quando ele volta, eu falei, nossa, agora vai a luz no fim do túnel, mas o garoto continua drogado. Então, também... e a cena dele com a Jéssica no final, pode contar, porque é spoiler, né? Eu torci pelos dois, cara, sinceramente, porque eu acho que merece uma segunda chance, mas eu não sei se merece uma segunda chance alguém que sabia que o amigo estava estuprando a namorada, né? Não merece. Parei com ele. 8, a Jéssica, é uma personagem que eu amo e odeio. Cara, a Jéssica, ela foi muito escrotilda no primeiro. E aí ela volta no segundo como uma vítima. Ela realmente é uma vítima. Ela sofreu um estupro. Mas ela tem alguns momentos que eu não aguento ela também. E isso é irritante muitas das vezes. Porque ela é uma vítima. Ela foi estuprada. Eu não posso imaginar a dor de alguém que seja assim. Porque eu nunca passei por isso. Mas ela talvez tenha a faca e o queijo na mão. Mas ela... quando vai fazer, ela não faz, e aí ela se mete no dos outros, ela acha que as outras pessoas têm que fazer, tem que denunciar. E ela entrega pra Nina, né, a foto, e a Nina, depois que fica com a caixa, depois queimando tudo. Então, assim, que direito que a Nina tinha de fazer isso, né? Porque eram outras vítimas ali que mereciam saber daquilo. Então, assim, relação de amo, odeio. E também, ao mesmo tempo que ela tá ficando com o Alex, ela se envolve depois com o Justin. Ela é meio perdida também. Não curto muito. Chloe. Essa personagem merece o troféu babaca do ano. Ela é a líder de torcida, que é a namorada do Bryce. Só de ser namorada do Bryce, ela já merece um troféu de imbecil. Eu ainda achei que, coitada, né? Ela tá muito apaixonada. Mas depois que mostra a foto, que ela foi estuprada, que tinha gente lá, que ela dormindo, e mesmo assim ela defende aquele namorado, gente, não, eu parei com ela. Parei. Impossível a pessoa fazer isso. Porque até que ela duvide que não tem a prova, beleza. Mas tinha prova, mostrar as fotos pra ela, e mesmo assim ela perdoou o cara.
Então, assim, troféu idiota pra ela total. Eu odeio essa Chloe. O 10º é o Montgomery, muito vilão. O Montgomery aparece como um vilãozão. Ele era um vilãozinho, mas desse ele aparece como um vilãozão. E ele que arma tudo. Todas as coisas que vêm, as ameaças e tudo, são pra defender o Bryce. Primeiro tem uma paixão repreendida pelo Bryce, não é possível. E isso é muito, muito sinistro. Porque ele é um personagem que o pai bate nele, então ele parece todo quebrado. E é um personagem que não diz muito a que veio, mas depois na cena que eu vou chegar lá. Calma. Bom, o 11 é os estupros no clube. O tal do clube que ficava atrás do campo de beisebol era o lugar onde o Bryce e os outros levavam meninas pra lá, faziam ela beber, botavam elas chapadas. Eles não faziam isso porque eles tinham que jogar e tinham doping. E tiravam fotos. Eles levaram várias garotas pra lá. Então tinha a Hannah, tinha a Nina, tinha a Chloe, tinha várias garotas que eles levavam pra lá e tiravam foto delas quando elas estavam chapadas. Então isso foi uma descoberta e o Zack é que acabou contando onde é que estava a caixa pra eles. 12. A violência que Tyler sofre. Gente, essa cena, eu chorei. Porque eu já estava preparada pra essa cena. Porque eu tinha visto spoilers. Isso é muito ruim, é muito bom, não sei. É uma cena forte. É uma cena que o Tyler tá no banheiro. Ele volta depois de um tempo que ele ficou pra repensar a vida dele e tal. Volta com um cabelo diferente. E ele tá no banheiro, mas o Montgomery ele quer vingança com outros dois lá, que são figurantes, que eu não sei o nome. E o próprio Bryce, que tá incondicional, diz pra ele, cara, não chega, parou. Mas mesmo assim o cara vai. E ele não chega a estuprar o cara, ele faz um abuso, ele enfia um cabo de um esfregão, sei lá o que é aquilo, no bumbum dele, né? Fala que quebra a cara dele toda, joga na privada e tal. Bizarro. A cena é bizarra, mas eu vou te falar que me chocou muito mais a cena da Hannah no primeiro, cortando os pulsos. Não sei porquê. É estranho que quando é com mulher, não sei se é porque eu sinto mais, deve ser isso, eu fico muito mal. Quando tem a pessoa fazendo, eu acho que foi isso. Eu não sei, gente, eu não sei. Eu sei que me emocionou, me incomodou, mas me incomodou mais a Hannah, e cenas de estupro geralmente me incomodam bastante, eu fecho os olhos. Essa eu consegui assistir também porque eu tava esquecendo muito rápido, né? Depois sai um negócio lá com sangue e tal, mas é uma cena forte, então assim, não aconselho que as pessoas que sejam muito frágeis e tal, mais sensíveis, a palavra é essa, assistam. 13, Alex, Justin Jessica e o Clay Sol. Bom, o Alex é um personagem que a gente aprende a gostar novamente, porque ele quer a vingança, mas no primeiro ele estava bem escrotildo também. O Justin com a Jessica, eles têm um revival, e eu não sei porque que eu fiquei torcendo, como eu falei pra vocês, no dia da festa, não sei, porque o Justin também é uma figura que não merece muito perdão. Claro que ele não merece morrer de heroína, mas enfim. E o Clay acaba super solito lá, né, virando irmão do Justin, porque o Justin precisa de alguém pra ser o tutor dele, e aí acaba sendo a família. Então acaba esse ciclo, e da terceira temporada, que é exatamente, essa já é a 13ª, né? Cara, exatamente, termina na festa, no Tyler que ia cometer meio que precisamos falar sobre Kevin, né? Tipo, matar todo mundo e de repente se matar. Não é isso que acontece, conseguem pará-lo, mas fica aquele, né, de terceira temporada. Eu não sei se eu acho que deveria ter na terceira temporada. Acho que já poderia ter parado isso e a gente vê realmente que a vida como ela é, o cara se safou, que foi o Bryce. E isso é muito ruim, gente. Então, assim, de uma forma de um e outro, eu gosto do seriado, mas eu não sei se deveria ter tido uma segunda temporada. Eu fico me perguntando. Foi muita sofrência assistir isso, porque nada deu certo pra ninguém. Nada. Ver o outro lá viciado em heroína, que voltou, não tinha pai nem mãe. O Clay totalmente devastado, que perdeu as duas garotas que ele gostava. A Jéssica acabou se abrindo e não deu certo. O Tyler estuprado lá. Gente, sabe, tudo cagado, tudo errado, tudo, sabe, muito depressivo. Esse seriado é muito pra baixo. Então, assim, se vocês estão sensíveis, não assistam. Se vocês estão numa época ruim, não assistam. Porque eu terminei assim, sabe, com o coração meio... Eu acho que é super importante, inclusive eles botam no início da temporada, em cada episódio, como é importante, se você tá passando por um momento difícil, para procurar ajuda e tudo, isso é primordial, sabe? Muito bacana a atitude, mas é um seriado pesado, porque tudo dá errado. E eu sei que na vida muitas coisas dão errado, mas
Pra quem já tem depressão, assistir um seriado onde tudo dá errado, eu fui. Eu tô passando por um momento difícil por causa de outra coisa, tá? E caraca, eu terminei assim, sabe? Me sentindo desse tamanhinho. Falando, ai, que bosta de vida, eu quero morrer também. Então eu acho que não é bacana você assistir se você estiver mal. Essa que é a verdade. Acho que podia ter parado no primeiro. Vai ter terceira se tiver, eu vou assistir, mas eu ainda continuo achando que não deveria ter. Porque já deu tudo errado. Não tem final feliz. E o que mais que a gente tem pra assistir, né? Então vocês vão sofrer mais, porque a gente já viu que ali naquela cidade quem manda é o Bryce, né? Nada é páreo pra ele. E o que vai acontecer com o Montgomery? Ele também merecia, né, uma lição de vida. Ele também é poderoso, ele também vai se safar. Não sei. Bom, é isso. Essas foram as minhas impressões dos 13 Porquês, temporada 2. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui embaixo o que vocês acharam. E eu vou ficando por aqui. Beijo grande. Até a próxima.